Programa de cotas da Universidade Federal de Santa Catarina completa 15 anos de história. Traficante que levava vida de luxo e ostentação em Santa Catarina é alvo de operação da Polícia Federal. Federação das Indústrias pede melhorias nas rodovias estaduais do Oeste Catarinense. No esporte, Avaí perde para o Ceará em jogo marcado por atraso provocado pela falta de energia na Arena Castelão. E veja também, Hemosc completa 35 anos com assinatura de termo para uma iniciativa inédita na história do Hemocentro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com o programa de cotas da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, que completou 15 anos de história. A ação afirmativa tem feito a diferença na vida de muita gente ao possibilitar o acesso mais democrático ao ensino superior. Veja agora na reportagem de Ronaldo Penido. A Laura cursa o 8º período de Ciências Sociais na UFSC. Ela é indígena da etnia Parintintim e percorreu um longo caminho para chegar até aqui, passando inclusive por preconceito. Costumamos dizer que é o preconceito institucional, né? Que é um preconceito que ele foi naturalizado ao longo da história de como que o Brasil foi colonizado, na inferioridade dos negros, na inferioridade dos indígenas, na inferioridade das pessoas pobres mesmo, né? Prestes a completar 10 anos, a Lei de Cotas Raciais pode ser revista no Congresso. O texto assegura que universidades federais reservem um percentual das vagas para negros, pardos e indígenas, de acordo com o número desta população em cada estado. Em Santa Catarina, este percentual chega a quase 12% da população. A UFSC foi uma das pioneiras no Brasil a adotar o sistema de cotas, antes mesmo da legislação a respeito do assunto. Por aqui, os alunos aprovam o sistema de cotas. Acho que a gente tem uma reparação histórica muito grande para fazer com certos grupos. Só a gente olhar para o lado um pouquinho, a gente percebe que a maioria que está aqui hoje na universidade são brancos, tem poucos negros e que isso já teve uma mudança, né, com as cotas raciais e eu acho que tem que continuar sendo assim e que tem que ter cada vez mais até se equiparar pelo menos. Muita gente que não tinha acesso e que talvez nem teria às universidades, né, passou a ter uma oportunidade de realmente entrar no ambiente, né, que antes não teria a chance de fazer parte. A preocupação é que uma possível revisão do texto deixe de contemplar as minorias beneficiadas por essa política pública. Para nós indígenas, para a comunidade indígena é fundamental. Até mesmo porque, antes disso, não existia uma obrigação do Estado em relação à educação superior do indígena. E com as leis de cota, isso se tornou possível, se tornou uma obrigação do Estado e também se tornou um direito nosso, né, de estar aqui hoje. Na Universidade Federal de Santa Catarina, há aproximadamente 230 indígenas de 14 etnias. Para eles, a esperança é que o programa de cotas seja ampliado para garantir oportunidades igualitárias para todos. Estar na universidade nunca foi algo que eu imaginei um dia que pudesse estar aqui. E hoje eu estou por conta das cotas mesmo, senão não teria sido possível entrar na universidade. Pois é, né? Indígenas, pretos e pardos, egressos de escolas públicas, pessoas de baixa renda. O sistema de cotas é uma ação afirmativa extremamente importante e, se for revisto pelo Congresso, que seja para ser ampliado e não reduzido. Olha, um traficante que atuava em Santa Catarina e no Paraná foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira. A ação desarticulou o esquema do traficante que, vejam só, vivia uma vida de luxo e ostentação aqui no estado. Os agentes fizeram buscas em casas de luxo usadas pela quadrilha para lavar o dinheiro ilegal. Os imóveis foram bloqueados pela justiça. Segundo a polícia, o líder da quadrilha enriqueceu atuando no narcotráfico ao longo dos anos. Esta é a quarta vez que o homem é preso. Ele já foi detido em 2001, 2009 e 2017 por tráfico de drogas. E sempre acabou voltando às ruas por decisões judiciais. Segundo a investigação, mesmo de dentro da prisão, ele movimentava milhões de reais em contas próprias e de terceiros.
A esposa do suspeito também é investigada. Os dois devem responder por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As penas podem passar de 10 anos de prisão. Um crime bárbaro na noite de ontem aterrorizou moradores do Vale do Itajaí. Um casal foi morto de forma cruel dentro da própria casa em Timbó. Esse crime ocorreu no bairro Araponguinhas, em Timbó. Preocupado com o fato de o pai não responder às mensagens no celular, um filho foi até a casa dele por volta das 8 da noite de ontem e encontrou tanto o pai quanto a madrasta mortos. Eles estavam amarrados e tinham marcas de violência pelo corpo. O homem estava amarrado a uma cadeira e com um corte profundo no pescoço. A mulher tinha ferimentos na cabeça e nas costas também. Segundo o relato da vítima, ela possuía uma relação de amizade com os agressores e após uma confraternização permaneceu na residência deles, onde em determinado momento acabou sendo coagida a ingerir drogas ilícitas, sendo ameaçada com um facão quando foi abusada sexualmente. Durante o abuso sexual, os agressores ainda ameaçaram familiares da vítima, caso ela revelasse a violência sexual sofrida. O veículo do homem, uma caminhonete Mitsubishi L200 de cor branca, foi levada pelos bandidos e encontrada horas depois em Indaial. A polícia trata o caso como latrocínio, que é roubo seguido de morte, e segue investigando o crime e as circunstâncias que levaram a essa violência contra o casal. O homem que foi morto era Agostinho Petri, de 57 anos, natural de Presidente Nereu. Ele vai ser sepultado em Timbó. Deixou 3 filhos. Já a companheira Eliana Stickel, que completaria 47 anos no mês que vem, ela morava em Indaial e deixou um filho. Os dois mantinham relacionamento há alguns meses. Portanto, as informações da RBA TV da Grace Sauer. A Polícia Civil prendeu em Joinville, norte do estado, um homem integrante de uma facção criminosa do Amapá. Agentes da Divisão de Investigação Criminal de Joinville efetuaram a prisão na manhã desta quarta-feira. O preso, de 25 anos de idade, tinha contra ele 2 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça da Comarca de Santana, após investigações realizadas pela Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, do Amapá. O homem foi levado para o Presídio Regional de Joinville. Também em Joinville, na BR-101, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde de hoje, 205 quilos de maconha. A droga estava em um carro com placas de Colombo, no Paraná, abordado pelos policiais. Após uma revista no veículo, foram localizados, então, os 205 quilos de maconha e quase 1 quilo de skunk, que é aquela droga conhecida como super maconha. O motorista de 35 anos de idade, preso em flagrante, confessou que pegou a droga em Foz do Iguaçu, no Paraná, e que receberia R$ 7 mil para descarregar os entorpecentes em Joinville. Uma idosa morreu após o carro em que ela estava capotar e cair no rio Tubarão, no sul do estado, na tarde de ontem. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram um automóvel submerso que a idosa, de 72 anos de idade, que não conseguiu sair e foi retirada já sem vida. O motorista de 68 anos de idade já estava fora do carro quando as equipes de salvamento chegaram. O veículo foi retirado do fundo do rio ainda no final da tarde. E a Polícia Militar apreendeu 79 caixas de vinho importadas da Argentina de forma irregular, o que caracteriza o crime de descaminho. A mercadoria estava em um veículo abordado na BR-282, com a traseira muito baixa e películas escuras, o que gerou suspeita. Os policiais seguiram o carro até a localidade de Linha São José do Laranjal, até o momento em que o carro bateu contra um barranco. O motorista tentou fugir, mas foi detido. Ao todo, foram apreendidas 465 garrafas de vinho sem o despacho aduaneiro, além de um radiocomunicador, celulares e R$ 3.500 em dinheiro. A mercadoria avaliada em R$ 204 mil e o homem foram levados para a Polícia Civil. Começou o chamado período de convenções partidárias. É o momento em que os partidos políticos vão definir os candidatos para a disputa de outubro. O repórter Ronaldo Penido, ao vivo, tem mais informações. Vamos a ele. Ronaldo, muito boa noite para você. Já tem partido que definiu o candidato ao governo de Santa Catarina. É isso? Conta pra gente. É isso mesmo, Rodrigo. Boa noite a todos. O primeiro partido a definir o nome do candidato a governador foi o Novo. O Partido Novo decidiu aí em audiência do Diretório Estadual, que foi realizada na manhã desta quarta-feira. Através desta audiência, a sigla ratificou a candidatura do promotor de justiça Odair Tramontini. Também foi definido o vice na chapa, que vai ser pura. É o empresário Ricardo Altoff.
Para o Senado, o partido escolheu o nome do médico oftalmologista Luiz Barbosa Neto. Além disso, o Novo vai ter 31 candidatos a deputado federal, ou melhor, a deputado estadual, e 13 para deputado federal. Todos os nomes foram escolhidos de forma unânime na convenção. O período de convenções começou hoje, dia 20 de julho, e vai até o próximo dia 5 de agosto. Boa parte dos partidos de Santa Catarina devem definir os nomes, devem realizar as convenções no próximo sábado. Após a definição dos nomes dos candidatos a governador, senador, deputado estadual e federal, os partidos devem solicitar o registro das candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral. O prazo é até o dia 15 de agosto. A partir do dia 16 de agosto, aí sim, começa a campanha eleitoral nas ruas e também na internet, que vai ser liberada para todos os partidos. E então, nós voltamos aí ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma ótima noite para você. A Federação das Indústrias de Santa Catarina fez um relatório para apontar sugestões de melhorias em rodovias do estado. É uma forma de pedir atenção e também investimento para regiões importantes para o escoamento da produção catarinense. Rodar pela região oeste de Santa Catarina tem sido um desafio para os motoristas. Estradas com buracos, afundamento do asfalto, trilhas de rodagem desgastadas, sinalização comprometida nas pistas, deformação do pavimento. Esses são alguns dos problemas constatados no levantamento feito pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc. Foram mais de 870 quilômetros percorridos. Entre eles, 10 rodovias estão em situação mais crítica. A região do Oeste é responsável por boa parte da produção agrícola de Santa Catarina, que precisa ser escoada. São, em média, 1.100 carretas que rodam pelas rodovias todos os dias e enfrentam o desgaste do asfalto gerado pela falta de conservação rotineira. O que nós observamos? Que hoje, com a falta dessa manutenção rotineira, estão já aconteceram problemas de trilhas de roda, de afundamento do pavimento, de desagregação do pavimento, e isso vai comprometendo a base da estrada e, por consequência, vamos dizer, depois o poder público, o Estado, em vez de fazer uma conservação, ele vai ser obrigado a fazer uma restauração da estrada, o que é bastante mais oneroso para os cofres públicos. Estrada sem condição adequada de rodagem implica no tempo de viagem, aumenta o risco de acidentes, consumo de combustível e eleva o custo da operação com conservação e manutenção dos veículos. Tudo isso faz subir os custos das empresas de logística e traz impactos significativos para a economia do Estado. Em 2019, o governo investiu quase 26 milhões de reais em conservação das rodovias, 20% a menos do que em 2018. Nos anos seguintes, e também nesse ano, o investimento foi bem maior. Então são obras e investimentos que atendem a todas as regiões. Claro que a manutenção rodoviária, pelo estado em que estão as rodovias, quando o governo assumiu, então 74% das rodovias estavam em estado regular ou péssimo. Então não é fácil de uma hora para outra você atingir as metas e buscar a manutenção delas em estado razoável. Mas pela análise da Fiesc e do engenheiro, os investimentos ainda não são suficientes. Quando você não faz a conservação no momento oportuno, isso tem uma regra na engenharia que diz mais ou menos o seguinte: que você deixa de gastar R$1 em conservação de uma estrada, você obrigatoriamente vai gastar de R$3 a R$4 para restaurar aquela rodovia. Hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Os detalhes agora no Band Cidade. A quinta-feira vai ter tempo firme com sol e poucas nuvens em todas as regiões, influência de um sistema de alta pressão no mar. As temperaturas vão estar em elevação no estado. Em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Jaraguá do Sul, mínima de 15, máxima de 25. Em Lages, 11 graus de mínima e 22 de máxima. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 26 graus.
Fala um pouquinho de vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de Blumenau começa amanhã a imunizar crianças acima de 3 anos de idade contra a doença. A aplicação vai depender da disponibilidade de doses no estoque e vai ser feita nas unidades da Estratégia de Saúde da Família e também ambulatórios gerais da família, sem necessidade de agendamento. A relação dos locais de imunização está disponível no site da Prefeitura, blumenau.sc.gov.br, está na tela para você. O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o EMOSC, comemora 35 anos de fundação com uma iniciativa inédita. Nesta quarta-feira, um termo foi assinado para criar a possibilidade de realização de transfusões de sangue durante atendimentos de emergência dentro de aeronaves. Olha só. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado assinou hoje o termo para colaborar com o Batalhão de Operações Aéreas e auxiliar nos atendimentos de urgência. A partir de agora, será possível realizar transfusões de sangue durante os atendimentos pré-hospitalares, ainda dentro das aeronaves. O serviço aumenta as chances de salvamento durante o socorro às vítimas. Nós fizemos todo um estudo, existe um professor americano, Mark, que nos auxiliou. Ele nos passou conhecimento de como isso acontece nos Estados Unidos. Então nós fizemos toda uma validação dos processos, toda uma avaliação bem criteriosa dos riscos, das possibilidades, custo-benefício, né? Houve treinamento das equipes. O procedimento é inédito no Brasil. A parceria entre EMOSC e BOA foi firmada e bolsas de sangue já foram enviadas e armazenadas no batalhão para serem usadas pelos arcanjos. Todos os procedimentos são registrados e a equipe médica está presente em todos os atendimentos. A ideia é uma iniciativa da equipe de voo que observou o sucesso da técnica já utilizada na América do Norte e em locais de guerra. A necessidade surgiu durante os atendimentos a vítimas que necessitavam de transfusões completas. Sim, o que a gente tinha até ontem era soro para poder fazer para os pacientes, né? Um paciente que está perdendo sangue, a gente repor soro não é a mesma coisa. Então é uma necessidade fisiológica e que felizmente hoje nós temos orgulho aí de dizer que vamos conseguir repor. Essa nova parceria ainda é um projeto piloto e seu desenvolvimento será acompanhado pela Secretaria Estadual de Saúde, que acredita no futuro do programa. Sim, como ele é inovador, nós então temos uma série de procedimentos agora que a gente precisa alinhar muito bem, envolvendo a remessa das bolsas de sangue, a guarda dessas bolsas de sangue, serão acompanhados sempre por profissionais da saúde em contato direto com o EMOSC, tá? E as expectativas são muito boas, que a gente tenha muito sucesso nesses procedimentos. A equipe de profissionais nas operações de salvamento poderão aumentar ao longo do desenvolvimento do projeto. A coordenadora do centro ressalta que a necessidade de doações também pode crescer. Hoje nós trabalhamos com um paciente grave, né? O Arcanjo, o serviço aeromédico, ele atende paciente grave. Então, as chances desse paciente fazendo a transfusão de sangue total, ele vai ter um tratamento, uma consequência muito melhor na chegada do hospital, porque nós vamos levar o paciente até o hospital, já fazendo a prevenção, o tratamento, que é a transfusão de sangue, e esse paciente que não tinha condição de sobrevida, ele terá muito mais agora com a transfusão sendo feita no pré-hospitalar. É hora das informações do esporte. A gente começa com a Série A do Campeonato Brasileiro e a derrota do Avaí para o Ceará na abertura da 18ª rodada. O jogo foi marcado por problemas na iluminação da Arena Castelão. Depois de quase uma hora de atraso por conta de um apagão em partes das luzes da arena, o duelo entre Ceará e Avaí foi iniciado. E logo começou com um chute de Eduardo que assustou a defesa alvinegra. O Ceará teve o seu direito de resposta no cruzamento de Lima, mas Mendonça chegou mal e a bola foi para fora. Um vacilo poderia ser crucial nessa partida. Richardson foi voltar a bola para o Luiz Otávio, mas o time catarinense estava ligado e aproveitou o lance, mas não deu em nada. Zé Roberto arriscou um chute do meio da rua e o goleiro Vladimir fez a defesa. O jogo estava lá e cá, mas quem levou a melhor mesmo foi o alvinegro de Porangabuçu. Em cobrança de falta ensaiada, Bruno Pacheco rolou a bola e Vina acertou um belo chute para abrir o placar. 1-0. William Potker teve uma chance de cabeça, mas a bola subiu demais e o atacante se lamentou. O Avaí começava a dominar nas investidas, querendo o empate. Jean-Pierre voltou a bola, Eduardo arriscou e Potker apareceu para desviar, mas continuou sem sucesso.
Até que Vitinho quase tira o grito de gol da garganta, mas a bola pegou na trave e Bruno Pacheco afastou. E assim, o duelo foi finalizado em 1-0 para o Ceará. Tivemos as nossas oportunidades, não podemos reclamar de falta de oportunidade, mas não conseguimos ter efetividade para fazer os gols. Agora a Série B. A Chapecoense está em campo neste momento pela 19ª rodada. O time do Oeste mede forças com o Guarani na Arena Condá, em Chapecó. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado 0-0 com 14 minutos da primeira etapa. A Chapecoense é a 13ª colocada da Série B com 21 pontos, 2 a mais do que o CSA, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. Ontem, Brusque e Grêmio ficaram no empate no estádio Augusto Bauer. Já o Criciúma foi derrotado pelo Tombense no interior de Minas Gerais. Confira os gols. No estádio Augusto Bauer, Bitelo abriu o placar para o Grêmio diante do Brusque. Wallace de cabeça deixou tudo igual e deu números finais à partida. Com o empate em 1-1, o Brusque aparece na 12ª posição da Série B com 22 pontos. O próximo compromisso do time catarinense é no domingo, às 11 horas da manhã, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. No estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, interior de Minas Gerais, Nenê Bonilha cobrou falta. No bate-rebate, Ciel aproveitou e fez o gol da vitória do Tombense diante do Criciúma. Com a derrota, o time ocupa a 10ª posição da Série B, com 24 pontos. O Criciúma volta a campo na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, para encarar o CSA no estádio Heriberto Wilson. Ter 2 cachorros e muita vontade de conhecer novos lugares. É assim que um casal de paulistas resolveu deixar o endereço fixo e colocou o pé na estrada para conhecer todo o continente. O Parque Hariobos, em Rio do Sul, é apenas um dos vários endereços no caminho do Arthur e da Fernanda. Eles saíram de Jacareí, no interior de São Paulo, em junho, para uma viagem onde o que vale não é o destino, mas sim o percurso. Isso porque estão morando no motorhome. Nessa aventura levam 2 companheiros especiais, o grandão Biju, um dog alemão com 2 anos de idade, e a pequena Jujuba, de apenas 4 meses. O sonho de colocar o pé na estrada é antigo. Com média de uns 12 anos de idade, eu já lembro de ficar conversando com a minha irmã, e eu já via Kombi naquela época, que eu queria fazer uma viagem, eu queria conhecer o nosso país. Então, eu já venho namorando isso desde pequena. A adaptação foi no quintal de casa, né? Bom, já que vamos viajar, o que a gente precisa levar, né? Porque não cabe tudo que a gente tem numa casa. O trailer é adaptado para acomodar os 4 com conforto. À noite, a mesa vira uma cama para os cães. E aos poucos, eles vão se adaptando a uma rotina diferente. Na casa, você faz, às vezes, um estoque para 15, um mês, às vezes, de coisas. E no trailer, você não tem espaço para isso. Você tem espaço para uma semana, 10 dias. Para uma boa convivência com os animais diariamente na estrada, precisou de muito conhecimento. Então a gente foi atrás de YouTube, comandos básicos, como lidar com esse cachorro, como apresentar ele. Então a gente foi mesmo para a loja, expôs ele com bebê, com criança, com cachorro, para ser um cachorro dócil e companheiro. As experiências estão sendo compartilhadas no perfil Fly Home Viagens no Instagram. Neste mês eles estão passando pelo Vale Europeu Catarinense e pretendem chegar até Urubici, na região serrana. O mapa foi dividido em quadrantes e eles devem conhecer todo o continente. Mas o roteiro mesmo vai sendo decidido aos poucos, sem pressa e aproveitando cada novo lugar. Na velhice eu vou ter que me aposentar, vou ter que ficar num trailer morando em algum lugar. Não dá para pensar em data, porque é uma lasquinha que eu estou viajando e já toma muito tempo e vale a pena viver cada cidadezinha do interior, cada lugarzinho. Então não tem pressa não, pode levar 5, 10, 15, 20 anos, o tempo que a gente tiver saúde. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo de Balneário Camboriú, cidade que está de aniversário hoje, 58 anos de emancipação política. Parabéns, Balneário Camboriú, ótima noite para você, forte abraço, obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.